the it was like off air. So I was like, what? Then I started a new link so people can join again. So how will they know? Because they send the Google send invitation to them again. Yeah, but they won't get an invitation because I just sent the link. Yeah, but at your Google Plus profile, they're going to see it at your Google profile that you. But some didn't get it. Some only got the YouTube link. Yeah, yeah, exactly. Because when I was like here and I changed the like off air, so I have to leave it. I have to leave it. That's okay. So you can't start the same one again. yeah, yeah, Starting the same one again. yeah. Your dad's gonna give you a small right? You sure? Ô, vai. Eu tô aqui enrolado com esse negócio aqui também, cara. Você vai tentar passar online. É, eu tô passando online, só que o que acontece? O David mexeu aqui no negócio, parou de dar o broadcast. É o cabo pro lado. Rolou o coach? Everybody's saying, oh, what you doing? Oh, this will come close. Tem outro aí? Hi everyone. I got a problem here with this the broadcasting. Could you please send to everyone as possible that David invited to see this video? Just share the link that you are seeing and send to the people that he knows. I'm sorry because someone pressed the button stop broadcasting and then the broadcast was over at the older link. So I put it in, can return, like stop and create a new video. So we have to create a new link. So please, if you're watching this,
Não, não é que não dano. Eu dei stop, peraí. Ah, eu te liguei. Tá bom. Pô, deu um problema. Acho que o David apertou no stop broadcast. Quando dá o stop, cria um vídeo novo e não tem como recomeçar. Tem que criar um link novo. Aí, tipo. Aham. Deixa eu rolar um Tá rolando, tá rolando. Não, nada pode não. Acho que assim peraí, que agora. Bota aí agora. Gostaria de convidar a todos para as próximas partes culturais, para a exposição Bora lá. Foi. O resto deixa rolando ali. Eu acho que tá. Mas o banco pra gente. Não tem festa inicial, não. Só festa final. Não sei. Não, é que assim, só tem um cântico. Tem gente que escolhe botar no início, mas a maioria bota no final. Mas é um cântico só. Não, eu tô gravando desse. É 2 cânticos aí, não sei. Como vocês não sabem? Tá bom, né? Não, eu falei com o David. Você com o David. Caraca, como assim? Não, é o cântico só é no final. Bem, tá tudo aí. Agora só. Normalmente no final. Tem gente que aprende, mas é que a emenda geralmente É que ainda vai entrar o pessoal. Música separada, cada um vai. Aí quando todo mundo entrar. Salão é bem fechado. Agora eu não sei se eu vou no cântico antes. Cara, você vai ser do som. Beleza, o tipo me falou isso com uma semana de antecedência. Eu vou e a gente vai treinar. Não, eu hoje treino. Pô. Não sei, cara. Eu juro. Falou que tá quente? Tá. Será que tá dando pra ligar? O quarto tá ligado. Não, deixa eu olhar. Não sei. Quer dar uma olhada lá? Relaxa. Não sei se estava ligado.
que algumas vezes eu também. Nossa, som. I think it is.
Boa noite a todos os amigos, irmãos, convidados. É um grande prazer recebê-los aqui nesse dia tão especial. Um momento como esse, que nos sentimos privilegiados por servir a um Deus tão grandioso como Jeová, aquele que foi o criador da instituição do casamento. É um privilégio que não é concedido nem a anjos, mas somente a nós humanos. Hoje estamos aqui para celebrar o casamento de pessoas que no tempo já chegamos, aprendemos a admirar, amar, que rimos bastante juntos, a Daniella e o David. E nós queremos esclarecer que eles já se encontram legalmente casados, de acordo com as leis do nosso país. Então, hoje, estamos aqui para presenciar um discurso que é bastante apropriado para eles nesse momento. Ele vai ser muito útil com conselhos apropriados para que, desse momento em diante, eles possam ter a melhor vida possível, a mais feliz, conforme o nosso Criador Jeová assim deseja. Então, com certeza, esses conselhos não são somente importantes para eles, mas também para aqueles que já são casados, para aqueles que desejam se casar um dia. Então, para tal, nós gostaríamos de convidar o nosso amigo, irmão Daniel para falar para eles e também para nós sobre o seguinte tema: casamento honroso aos olhos de Deus. Prestamos devida atenção. David, Danny, today your marriage begins. David, Dani, hoje começa o seu casamento. Something I think you've been waiting for a long time. Algo que você espera há muito tempo. In fact, I think it began 5 years ago when we saw a Brazilian girl who spoke no English and an Australian boy who spoke no Portuguese. Na verdade, começou mais ou menos de 5 anos, quando uma brasileira que não falava inglês e um australiano que não falava português. But after a couple of weeks, they found a language to speak. E depois de apenas algumas semanas, eles encontraram uma língua. Then if we look at the calendar year 2010, they learned Google Translate. Então, pensamos em 2010, com o tradutor do Google. 2011, they continued with Skype and Google Translate. Depois de 2011, continuou com Skype e ainda o tradutor do Google. Then in 2012, I remember my daughter coming home after talking to Daniella, after a visit of David. Então, eu lembro que em 2012, minha filha chegou em casa, depois de visitar para mim. And she had a look of, I have a secret, but I cannot tell you, but I want to tell you. Ela chegou com uma cara de, estou doida para te contar um segredo, mas eu não posso te contar. And before long, everyone knew the two of you were dating. Então, logo, todo mundo já estava sabendo que vocês estavam namorando. Of course, 2013 with Skype and less of Google Translate. Em 2013, com mais Skype, menos tradução do Google. And Danny took a trip to Australia, day in, day out. She waited, and finally he asked the question. Então, a Dani viajou para a Austrália, continuou respondendo todo dia, até que ele finalmente fez a pergunta. She finally said yes. And today, in 2014, and after 106,225 kilometers, you are in. Então, ela disse sim, e onde estamos hoje, aqui, depois de 106.225 anos viajando. Yes, David, you have found your Danny, and she had found her David. Isso mesmo, David, você achou a Dani, e ela te achou. And together, a happier future as a married couple.
E muitos de vocês acharam um futuro feliz, um futuro bom. And looking ahead, you have in front of you a marriage full of promise, one that offers both of you increased happiness and love for endless years to come. E olhando à frente, vocês têm agora diante de vocês um casamento cheio de promessas que vai proporcionar a ambos ainda mais felicidade e amor por incontáveis anos à frente. And it's not just because you love each other. It is really because marriage comes from our God, Jehovah. E não é apenas porque vocês amam o amor. Na verdade, é porque o casamento é originado por nosso Deus, Jeová. Yes, wedlock is one of Jehovah's provisions for lasting benefit and happiness. Sim, o vínculo marital é uma das provisões de Jeová que nos traz felicidade e curatória. Provision given to the first man Adam. Although he was perfect, Jehovah discerned that what he needed was something more, something good for him. He could not continue to dwell by himself. Uma provisão dada ao primeiro homem, Adão. Por quê? Porque Jeová discerniu que, embora Adão fosse perfeito, não era bom para ele continuar sozinho. Man needed a help, a complement to him. One who would help him fill the earth and subdue it. One who would be his partner throughout life. O homem precisava de uma ajudadora, um complemento. Alguém que o ajudaria a encher a terra e sujeitá-la. Alguém que seria sua companheira por toda a vida. So what did Jehovah do? Well, let's read it at Genesis chapter 2, verse 21 and 22. Então, o que Jeová fez? Vamos ler junto em Gênesis, capítulo 2, versículos 21 e 22. Por isso, Jeová Deus fez cair um profundo sono sobre o homem. E, quando ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechou então a carne sobre o seu lugar. E da costela que havia retirado do homem, Jeová Deus passou a construir uma mulher e a trazê-la ao homem. The first marriage. And look how long it was to be. Let's read verse 24. Vejam por quanto tempo durou. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe, e tem que se apegar a sua esposa, e eles têm que tornar-se uma só carne. Yes. So it's to be there, a permanent arrangement for their whole life. One that was intended to bring love and happiness to the first couple. Então seria um arranjo permanente para toda a vida, algo que foi criado para trazer amor e felicidade para o casal. And today, it is the same with your marriage. E hoje acontece o mesmo com o casamento de vocês. Remember this, Jehovah is a God of love and a happy God. And his provision of an honorable marriage will reflect that. Your marriage will reflect that. Lembre-se disso. Jeová é um Deus de amor, um Deus feliz. A provisão dele, desse casamento honroso, vai refletir isso. E o casamento de vocês vai refletir isso. Here's how. For a Christian marriage to last and flourish, pay attention to the greatest commandment. You must love Jehovah your God with your whole heart, with your whole soul, with your whole mind. Como? No casamento cristão durar e florescer, dê atenção ao maior mandamento, que é: tem de amar a Jeová, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Yes, both you, David, and you, Danny, should put Jehovah first, and then follow through with love for each other. Sim, vocês, David e Dani, devem colocar Jeová em primeiro lugar. O amor entre vocês vem depois. Let's see what it said at Ecclesiastes 4, 9 through 12. Here we see a very good illustration to describe. Vamos ler Eclesiastes 4, capítulo 4, versículos 9 a 14, que tem uma boa ilustração sobre isso. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12. Diz assim: Melhor dois do que um, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois, se um deles cair, o outro pode levantar-se associado. Mas,
Como será com apenas aquele um que cai, não havendo outro para levantá-lo? Ademais, se dois ficarem juntos, então certamente se aquecerão. Mas, como pode apenas um manter-se aquecido? E se alguém levar desvencida um que está só, dois juntos poderiam manter-se de pé contra ele. E o cordão tríplice não pode ser prontamente rompido em dois. It's what a beautiful illustration. And to help us really see that, Que linda ilustração. Para ajudar a gente a entender melhor, here we have something that can represent David. aqui temos um cordão azul que representa David. Nice blue yarn. Now, he does okay, a single person, but if I pull this really hard, it'll break. Esse cordão azul parece forte, mas se eu puxar com bastante força, ele vai arrebentar. And it's the same as another one. É a mesma coisa que uma Representing Daniel. It's the same. Pretty strong by himself, but I can break. We pull 5 cents. uma coisa diferente para Daniel, mas é a mesma coisa. Se eu puxar com bastante força, vai arrebentar. Now, once you're married, you can help each other. You can make it stronger and wrap it together. Quando vocês se casam, como um cordão, que é cansado, ele fica um pouco mais forte. And stronger. But you know, I can still break it. Maybe different tensions in your marriage will cause it to snap. So what do you need? Então parece um pouco mais forte, mas ainda consigo arrebentar. Talvez algumas tensões no casamento, por exemplo, então o que falta? Well, the scripture said a threefold cord cannot be quickly torn into. Now, who's the three cord? It's Job. E a Bíblia diz, um tríplice cordão não pode ser prontamente rompido em dois. Sempre tem o terceiro cordão, é Jeová. I don't see what that could be on. Vamos ver como seria. So now if we make sure Jehovah is the center, look what happens to your marriage. You can't break it. Então, tá vendo? Se vocês terem certeza que Jeová é o centro do seu casamento, vai ficar forte. Não dá para ser inventado. So yes, put him first. Be confident of that strength. If you are wrapping yourself around Jehovah, your marriage will be successful. Então, coloque Jeová em primeiro lugar no centro do seu casamento. Confie nessa força, nele, e o cordão que vai ser assim quebrado. My nose rejects me with this time. Estou cansado, vou baixar um pouquinho por isso. Now you can absolutely trust Jehovah. You can trust his advice. He knows you, David, better than you know yourself, and better than Daniel knows you. Vocês podem confiar totalmente em Jeová e no conselho dele. David, Jeová conhece você melhor que você mesmo, até mais do que a Dani fala. And Danny, it's the same for you. He knows you. E Dani, a mesma coisa que você. Jeová conhece você. He knows your physical and emotional makeup and knows it better than any marriage counselor. So trust Jehovah. Ele sabe como vocês são física e emocionalmente. E sabe isso melhor do que qualquer conselheiro matrimonial. Então, confie. So do this by regular study of the Bible, doing it together. Façam isso por meio do estudo regular da Bíblia. E façam isso juntos. Do this by praying together. Façam isso também por orarem juntos. And worship together. Confie em Jeová também por o adorarem juntos. If you do so, it will draw you closer to Jehovah, closer to yourself, closer to each other, and it will contribute to making your marriage solid with love and happiness. Fazendo isso, vocês estarão mais chegados a Jeová e um ao outro. Isso também contribuirá para vocês terem um casamento sólido e feliz, cheio de amor. In your study of the Bible, you'll find advice for both a husband and a wife, and it would be good for us to consider just brief some advice now.
No seu estudo da Bíblia, vocês acharão conselhos para o marido e para a esposa. E seria proveitoso considerar alguns desses conselhos agora. In the Bible, it gives the husband a role. It helps us to appreciate the man who was created with attributes that will make him a successful family head. A Bíblia desenha um papel aos maridos. Ela nos ajuda a apreciar o papel do homem, que foi criado com características que fariam ser bem-sucedido como chefe de família. As 1 Corinthians 11:3 states, the man is head of the family. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, o homem é o cabeça da família. Currently, he would be responsible before Jehovah for the spiritual, physical well-being of his wife and children. Apropriadamente, perante Jeová, ele seria responsável pelo bem-estar espiritual e físico da sua esposa e dos filhos. David. That means you are responsible before Jehovah for the well-being of Danny and any future children that you may have. David, isso significa que, diante de Jeová, você é o responsável pelo bem-estar da Dani e dos futuros filhos que vocês possam ter. That includes material needs, spiritual needs, emotional needs, physical needs, and even recreation. Isso inclui necessidades materiais, espirituais, emocionais e até recreação. Some people today might shun that responsibility, but not so for a Christian husband if he wants to have a successful marriage and a good standing with Jehovah. Hoje em dia, alguns fogem dessa responsabilidade, mas não um marido cristão que quer ter um casamento bem-sucedido e uma posição aprovada pelo Jeová. David, take the lead. Também liderança dele. So being a head does not mean being a tyrant. You're not someone who's going to control everything, make all the decisions, not allowing questions, browbeating your wife. That's not what it is. Não ser um cabeça não significa ser um tirano. Alguém controla tudo, toma todas as decisões, não permite uma pergunta, deixa a esposa revoltada, menospreza. But rather, a head is one who honors and cherishes his wife. Pelo contrário, o cabeça é alguém que honra e preza sua esposa. For example, David, when you discover you are wrong in something, admit it. Por exemplo, se você, David, descobre que você está errado, admite isso. And you're going to have to say some very difficult words. Go something like this. I'm sorry. Basta dizer algumas palavras bem difíceis, mas eu lembro assim. Desculpa. You might even have to say, I'm sorry, and you were right. Bem, desculpe, você estava certo. Yes, the proper headship is vital to a balanced Christian family life. Sim, a liderança correta é vital para uma vida familiar cristã equilibrada. Fortunately, we have a good example, and we'll read about that now at Ephesians chapter 5, verse 25, then 28 and 29. Temos um bom exemplo, vamos ler agora em Efésios capítulo 5, versículos 25, 28 e 29. Maridos, continuai a amar as vossas esposas, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Deste modo, os maridos devem estar amando as suas esposas como os seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, ama a si próprio, pois nenhum homem jamais odiou sua própria carne, mas ele a alimenta e acalenta, assim como também o Cristo faz com a congregação. Beautiful thought. So Jesus was willing to give his own life for the congregation, which the Bible even calls his bride. Nesse texto, a gente vê que na Bíblia, Jesus comparou a congregação com a esposa dele. Christ unselfishly put others first. Jesus Cristo sempre colocou os outros, o interesse dos outros à frente de si. And Christ was mild-tempered and a source of refreshing. Jesus Cristo também tinha temperamento brando e era uma fonte de refrigério. So as the verse shows, love your wife as your own body. You'll never be brutal to your own body and take care of it. E como o versículo mostra, amar sua esposa como seu próprio corpo. Você nunca trataria seu próprio corpo de forma bruta, pelo contrário, você cuida dele.
So never be brutal with any in word or action, but as Colossians 3:19 states, keep on loving her. Nunca seja bruto com a Dani em palavras ou ações, mas conforme diz Colossenses 3:19, persistir em amar a sua esposa. David, if you follow these things or do these things, uphold your responsibility in a proper way before Jehovah. If you follow Christ's example, David, se você assim fizer, apropriadamente demonstrando sua responsabilidade como marido perante Jeová, se você seguir o exemplo de Jesus Cristo, you will be a husband that gains deep respect. você terá profundo respeito como marido. Now let's speak for a moment about the wife's role. Agora vamos falar um pouquinho sobre o papel da esposa. When we started this discussion, we mentioned how good it was for the man not to dwell by himself. Quando começamos nossa palestra, mencionamos como não era bom que o homem continuasse sozinho. Thus, Jehovah made a helper, a complement. What does that Por isso, Jeová criou uma ajudadora, um complemento. O que isso significa? means? Something added to complete or to make perfect. Significa alguém a mais para tornar completo ou perfeito. Thus, as a wife, you help to complete David and operate as one family. Como esposa, você ajudará a completar o David e operar como uma só família. Now, David will be head of the family, but that doesn't make you a slave or someone inferior as a person. But as we discussed, he holds a responsibility before Jehovah with you as a complement or helper. Agora, David será a cabeça da família. Mas isso não significa que você será um escravo ou inferior. Pelo contrário, como já comentamos, perante Jeová, ele é o responsável pelo bem-estar da família, com você como complemento ou ajudador. That is an honorable position. And in fact, Jehovah commands husbands to honor their wives in his dignified role. Essa é uma posição honrosa. E, de fato, Jeová ordena que os maridos dignifiquem suas esposas no papel honroso. Let's read that at Ephesians 5:22-24. Vamos ver isso, Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 24. As esposas estejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça de sua esposa, assim como também Cristo é a cabeça da congregação, sendo ele o salvador deste corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, também as esposas estejam sujeitas aos seus maridos, em tudo. Yes, here we see the divine command for relative subjection, and we know it is beneficial for the family because it comes from Jehovah. Sim, aqui vemos o mandamento de Deus de sujeição relativa. E sabemos como isso é benéfico para a família, porque essa instrução vem de Deus. You can liken it to driving a car, or David driving. Você pode comparar isso com dirigir o carro, e David é o condutor. Now imagine he is going to go the long way. And you know it's the long way. Então imagine que ele decide tomar o caminho mais longo, e você sabe que esse é o caminho mais longo. And you tell him, let's go this way is faster, it's better. But he says, no, this is the correct way. Então você fala para ele, vamos por esse caminho, que é mais rápido, é melhor. Mas ele fala, não, a gente vai por aquele caminho. Now what could you do? You could grab the wheel and try to drive it yourself. And you crash. Então o que você faz, você pode até agarrar o volante, mas você vai bater. Oh, you kids complain the entire way. I told you. I told you. That would make the drive really, really long. Então você pode passar 10 minutos reclamando, falando, eu disse. Isso só vai tornar a viagem mais longa. Or you could support the decision and take the extra time you have to enjoy company with David. Você pode apoiar a decisão e aproveitar esse tempo maior, que vai ser mais longo, que você vai ter, aproveitar a viagem comigo. Now sometimes it may be like that. In David's leadership, it's not going to be perfect. É verdade que algumas vezes as coisas vão acontecer assim. A liderança do David não vai ser perfeita.
and he may have an idea that you disagree with, and you voice your opinion, but he makes a different decision. Então ele pode ter uma ideia que você não concorda, e ele pode ouvir sua sugestão, mesmo assim ele pode tomar uma decisão diferente do que você esperava. But keeping Jehovah in your marriage would mean that you would support it as a compliment. When he errs, when he goes the long way, don't belittle him, but work to understand him. Mas incluir Jeová no seu casamento significa que você apoia ele, sendo um complemento. Então, quando ele errar, quando ele quiser pegar o caminho mais longo, não menospreze ele, mas seja compreensível. Take a look at Ephesians chapter 5, verse 33. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 33. Não obstante, também cada um de vós, individualmente, amem a sua esposa como a si próprio. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo seu marido. David will be working hard to earn that deep respect. David vai trabalhar arduamente para merecer esse profundo respeito. And when we read about the capable wife, such as at Proverbs 31, we know you have much to do in your marriage to make it succeed and to flourish. E além disso, quando lemos sobre a esposa capaz em Provérbios capítulo 31, versículos 10 a 31, percebemos que você é essencial para o casamento florescer e ser bem-sucedido. So then, when you contribute to the upkeep of your home and family, então, Dani, quando você colabora para manter a casa e a família, when you look to David for decisions and work with him to make them succeed, quando você procurar o David para tomar decisões e trabalhar junto com ele para que elas deem certo, when you show that deep respect, quando você mostrar esse profundo respeito, you will certainly continue to be a wife who is dearly loved. então certamente você continuará sendo a esposa muito amada. And now some concluding advice for the both of you as you start your marriage. E agora, para concluir, alguns conselhos para vocês dois começarem seu casamento. So instead of looking at me, take a moment to look at each other. Quando eu olhar para mim, aproveite o momento para olhar no outro. Today you're looking at each other and you're both truly beautiful. Dressed in fine clothes, perfect hair, perfect makeup, down to the shoes, virgin. Hoje vocês estão olhando um para o outro, vocês estão deslumbrantes. Vestidos em roupas elegantes, cabelo perfeito, maquiagem perfeita, até os sapatos, né? Muito engraçado ali. You're both beautiful people, but today at your wedding, even more so. Vocês dois são pessoas muito bonitas, mas estão ainda mais lindos hoje no seu casamento. Now remember this as we read Colossians 3:14. Lembre-se disso, como lemos em Colossenses capítulo 3, versículo 14. Colossenses 3:14. Diz: além de todas estas coisas, porém, revesti-vos de amor, pois é o perfeito vínculo de vida. Perhaps sometime when you remember to read this scripture again and think back to this moment. Então, talvez quando vocês lerem esse versículo de novo, quando lembrarem dele, lembrem-se desse momento. Just as clothing enhances your beauty, really made you both very beautiful today. Love enhances and adds real luster to God's marvelous provision of marriage, and it will also safeguard and make your marriage thrive. Portanto, assim como a roupa intensifica a beleza, deixou vocês bonitos de verdade hoje, o amor não só intensifica, mas também faz a maravilhosa provisão divina do casamento brilhar ainda mais, e também protege e faz o casamento prosperar. So Dave and Danny, look for ways to love your mates each and every day. Então, David e Dani, procure meios de amar seu cônjuge cada dia e todo dia. Talk to each other every day. Make sure you have time to do that and really talk. Means turn off the TV. Don't answer that cell phone. Listen
and community. Conversem com o outro todo dia. Certifiquem-se de separar tempo para isso. Escutar o outro de verdade. Desliga a TV, não atenda o telefone. Escutem, como diz. Show kindness in little things. Use tender words and kind acts of affection. Sejam gentis e carinhosos até nas pequenas coisas. Usem palavras delicadas. Do these things and your marriage will strengthen, for love never fails. Façam tudo isso e seu casamento será forte, porque o amor nunca falha. And with Jehovah in your honorable marriage, be assured of lasting love and happiness. E tenho a certeza que, incluindo Jeová no seu casamento honroso, o amor e a felicidade serão duradouros. And finally, time for our vows, your vows. E finalmente, a hora dos votos. Yes, why don't you stand, please? We'll start with David with the question first. Do you, David Anthony Falk, in the presence of Jehovah God and these witnesses, take Daniella de Mello to be your wedded wife, to love and to cherish, in accordance with the divine laws outlined in the Holy Scriptures for Christian husbands, for as long as you both may live? A primeira pergunta dele. Você vem de Anthony Falk na presença de Jesus. Na presença de Jeová e dessas testemunhas, aceita Daniela Coutinho de Mello como sua legítima esposa, para amar e prezar em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para os maridos cristãos, pelo tempo que ambos viverem? Sim, com certeza. Do you, Daniella Coutinho de Mello, in the presence of Jehovah God and these witnesses, take David Anthony Falk to be your wedded husband, to love and to cherish and deeply respect, in accordance with the divine law as outlined in the Holy Scriptures for Christian wives, for as long as you both may live? I do. Você, Daniela Coutinho de Mello, na presença de Jeová Deus dessas testemunhas, aceita David Anthony Falk como seu legítimo marido, para amar, prezar e respeitar profundamente, em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para as esposas cristãs, pelo tempo que ambos viverem? Sim. Now we have some vows. Perhaps we'll do the vows in English so it won't be so hard for you. But I'll have Jancy read them so everyone can understand that again. So start with you, David. I, David Anthony Falk, I, David Anthony Falk, take you, Daniela Coutinho de Mello, take you, Daniella Coutinho de Mello, to be my wedded wife, to be my wedded wife, to love and to cherish, to love and to cherish, in accordance with the divine law, in accordance with the divine law, as set forth in the Holy Scriptures set forth in the Holy Scriptures, for Christian husbands. for Christian husbands. For as long as we both shall live together For as long as we both shall live together, on earth according to God's marital arrangement. honor according to God's marital arrangement. And do I have a translation? Very nice. Você, David Anthony Falk. Eu, David Anthony Falk, aceitei você, Daniela Coutinho de Mello, como minha esposa legítima, para amar, prezar, em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para os maridos cristãos, pelo tempo que ambos viverem juntos na terra, segundo que foi estabelecido por Deus para o casamento. I, Daniela Coutinho, I, Daniela Coutinho de Mello, take you, David Anthony Falk, take you, David Anthony Falk, to be my wedded husband, to be my wedded husband, to love to love and to cherish and to cherish and deeply respect, and deeply respect, in accordance in accordance with the divine law with the divine law as set forth as set forth in the Holy Scriptures in the Holy Scriptures, for Christian wives. Christian wives. For as long as we both For as long as we both shall live together shall live together on earth on earth, according to God's marital arrangement. according to God's miracle arrangement.
Eu, Daniella, Daniella, como marido legítimo para amar, prezar e respeitar profundamente e a harmonia com a lei divina, conforme especificado nas escrituras sagradas para as esposas cristãs, eu tenho como vivermos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Indeed, very serious and loving vows. But the couple would now like to exchange rings, so if they have rings. Sim, votos bem sérios, mas cheios de amor. Então agora, vamos trocar as alianças. These rings are an outward and visible sign signifying unto all the uniting of this man and woman in the bonds of matrimony. Estas alianças são um sinal exterior e visível que simboliza perante todos a união deste homem e desta mulher nos laços do matrimônio. And it's very good. Congratulations, you two, both of you. Please remember these vows and may Jehovah bless you. Parabéns a vocês, a vocês dois, e lembrem-se desses votos, que a bênção de Jeová te abençoe. And David, you may kiss your wife. We're proud to present to you all brother and sister David and Daniella. Então eu tenho o prazer de ser o primeiro a apresentar a vocês, o irmão e irmã David e Daniella. Now I'll have you to come up to conclude our ceremony. Nós vamos chamar de volta com o Júlio para concluir. Após essa discussão emocionante, casal, a todos os presentes, eu gostaria de convidar a todos, se possível, para que fiquem de pé, vamos entoar um canto, uma canção, e todos vocês têm um exemplar dela para que possam acompanhar isso que está sendo. O tema é o seguinte: agora somos um. Então, após a introdução, todos cantar juntos essa canção. Agora somos um, e então gostaríamos, em seguida, convidar o avô da Daniella, o nosso Coutinho, para nos representar em oração perante Jeová. Juntos, enfim, és meu amor, és parte de mim. Agora estás ao meu lado, presentes em seu Pai. Já somos um, como Deus quer. Uma só carne, homem e mulher, formamos uma família, que união feliz com Jeová, iremos caminhar. Cada dia ver o nosso amor aumentar. Juntos a Deus vamos servir, os nossos votos vamos cumprir. E pela vida inteira, que seja sempre meu amor.
Santíssimo e amoroso Pai Celestial, Jeová Deus, humildemente queremos chegar à tua santa presença por meio da oração, agradecer por estarmos reunidos aqui nesse local, considerando o casamento de dois jovens, duas testemunhas, que desejam continuar servindo a Ti, proclamando as boas novas do reino, vivendo em harmonia com os Teus ensinamentos e levando sempre uma mensagem para ajudar mais e mais pessoas a vir para o Teu grandioso rebanho e se empenhar na proclamação das boas novas do reino. Essa mensagem que representa a salvação de vidas muito preciosa ao Seu Pai. Perdoe, Jeová, nossas falhas, erros, cometemos aqui, são muitos e nos arrependemos. E rogamos sempre o Teu perdão e as Tuas bênçãos, através dos méritos sacrificiais do Seu Filho Jesus, que deu a sua vida de toda a humanidade. Amém. Então, só alguns pequenos anúncios antes de mais discutir. Então, a Rani e o David vão agora seguir para o local onde nós vamos ter uma reunião social. Então, eu gostaria de pedir que os não se demorem muito para os convidados, os presentes se demorem muito para se dirigir para lá, para que a recepção possa ser iniciada. Eles vão receber os cumprimentos lá no local. Como todos desejam falar com eles, dar fotos, aproveitem a oportunidade lá. E, como de costume, ele assistiu bastante. Então, nós não temos costume de jogar, festa, coisa, nada do tipo. Então, se alguém preparou isso, por favor, evite fazê-lo. Tá certo? Então, por favor, não se demorem para se dirigir ao local da recepção. Tá certo? Muito obrigado por sua atenção. Nos vemos lá. Por favor, aguardem apenas a saída do seu lugar, a saída do casal, da Dani e do David, assim como mais uma vez. Vou botar aqui, mas vou botar um. Vou cantar aqui.